Aleluia! Quem tem Bíblia aí? Abre comigo no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7. Lucas capítulo 7. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, verso 11. Aleluia. O nome da mensagem de hoje é o toque inesperado. Sabe, muitas vezes Jesus nos toca de maneira completamente inesperada. Quem é que já foi tocado por Jesus em alguma área de uma maneira que você não idealizou e Jesus fez totalmente diferente? Jesus é especialista em criar maneiras novas e inusitadas para nós, que nos surpreendem. Às vezes nos surpreendem, às vezes nos deixam fora do controle, e isso é uma maneira maravilhosa de Jesus trabalhar. A gente às vezes idealizou que algo acontecesse de um jeito, de repente Deus intervém e a direção muda por completo, e aí a gente fala, meu Deus, e agora? Aí a gente escuta ecoar dentro de nós, só confia. E a gente tem que tirar a mão do controle e deixar Jesus conduzir. E é interessante porque quando a gente lê os evangelhos, a gente vai perceber que Jesus operou muitas coisas incríveis. Quem já leu alguns milagres extraordinários de Jesus ali nos evangelhos? Vários. Existem coisas que ele realiza que são incríveis. Só que no meio dessas coisas extraordinárias e milagrosas que Jesus realizava, ele também tinha algo que ele fazia, vamos dizer assim, nas entrelinhas da cultura da época, nas entrelinhas das crendices daquele povo, porque todo povo tem uma crendice, um sistema de crenças, e os judeus tinham naquela época, e Jesus fazia certas coisas no meio disso, que surpreendia demais, e que para alguns até escandalizava, tanto que tem um momento que ele fala assim, bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Por quê? Porque ele fazia certas coisas que fugia do padrão, que saía fora do contexto religioso da época. Sabe, Jesus, ele nunca vai se encaixar na caixinha da religião que a gente cria. Nunca. Jesus nunca vai entrar dentro de um box que eu criei e falou, Jesus, os seus limites de atuação é dentro dos limites que eu estabeleci. Ele nunca vai se encaixar nisso. Eu posso limitá-lo com as minhas caixinhas. Eu posso limitá-lo com as estruturas que criei, não deixando ele atuar em mim. Mas ele sobrepuja tudo isso. Ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Ele salva de jeito tão inusitado. Ele cura de maneiras tão inesperadas. Ele toca de maneira tão diferente tantas vezes, que foge completamente ao nosso controle, foge completamente à realidade daquilo que nós estamos idealizando, pensando, ou construímos uma estrutura na nossa mente. Quantas vezes nós oramos pedindo, Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor intervisse nessa área, e eu gostaria que o Senhor fizesse assim. Deus acha que fica olhando e fala, então, que jeito ruim, né? Deixa eu fazer do meu jeito. E aí a hora que ele faz do jeito dele, a gente se surpreende, a gente fica assustado, a gente muitas vezes perde o controle, e a gente precisa se render e deixar ele agir. Porque o jeito dele agir não é o jeito de eu agir. O jeito dele fazer não é o jeito que nós fazemos. Ele é o Deus que nos surpreende. E eu quero falar um pouquinho a respeito desse momento, do que estava acontecendo aqui. Eu quero ler com você esse texto que está em Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos ler? Diz assim, logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Repita comigo, Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo ao encontro... Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Prestou atenção? O enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la,
O Senhor se compadeceu dela. Ao ver a mulher, né, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Queridos, a gente vai perceber que o texto aqui começa dizendo assim, ó, logo depois, é a primeira frase do texto que nós lemos. Logo depois do quê? Logo depois do que aconteceu antes. E a gente vai saber o que aconteceu antes se a gente lesse o pedaço anterior aí das Escrituras. Eu não vou ler com você, mas eu quero explicar para você. Havia acabado de acontecer um milagre muito grande. Um centurião, que era um oficial do exército romano que cuidava de 100 soldados. Ele tinha chegado em Jesus, se prostrado aos pés de Jesus. Isso já era um milagre. Por quê? Porque o centurião era um romano, um incrédulo, que não tinha sua base de fé como os judeus tinham. Entende? Não acreditavam como os judeus acreditavam. Então um romano que se rendeu ali aos pés de Jesus, buscando por uma intervenção de Jesus, clamando por Jesus algo, e ele disse: Jesus, eu tenho um servo, eu tenho um funcionário da minha casa que está muito enfermo, prestes a morrer. Jesus olhou para ele e falou assim: eu vou lá com você. A reação desse centurião é mais impressionante ainda. Impressionou inclusive Jesus. Esse centurião olha para Jesus e diz o seguinte: Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem que estou debaixo de autoridade e tenho pessoas sob minha autoridade. Eu digo para um vai e ele vai, eu digo para o outro vem e ele vem. Então libera uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem entendeu tão plenamente quem Jesus era e o nível de autoridade que Jesus tinha, que aquele homem, ele entendeu: Jesus não precisa ir lá. Se ele liberar uma palavra, a história do meu servo será mudada. Jesus olhou para todo mundo em volta e falou assim: eu nunca vi tanta fé nem em Israel, nem entre o povo que é o povo de fé, o povo que crê, eu não encontrei tanta fé como encontro nesse homem. Jesus olhou para ele: vai, o seu servo está curado. E aquela multidão tinha visto não só esse milagre, não só essa ação de fé, essa atitude de fé, mas tinha visto muitas outras coisas acontecerem. Se a gente voltar um pouquinho aí nos capítulos para trás, e a Bíblia vai dizer que eles se locomoveram, eles saíram e essa multidão seguiu Jesus. Então, que tipo de multidão era essa que seguia Jesus? Era uma multidão de fé, encorajada, que tinha acabado de ver milagres, que tinha acabado de ver maravilhas, que tinha ouvido sobre fé, que tinha visto um homem pagão demonstrar uma fé profunda em Cristo. Algo incrível, maravilhoso. E eles estavam ali indo em direção a Naim, com o coração jubiloso, com o coração cheio de alegria, esperando mais milagres acontecerem, mais coisas acontecerem. E se aproximando da cidade de Naim, vinha saindo uma outra multidão. Essa multidão que vinha saindo de Naim era uma multidão que estava numa situação completamente oposta à multidão de Jesus. Era uma multidão que carregava um corpo morto. Era um cortejo fúnebre. Era uma multidão de choro, de dor, de lamento, de incerteza, de insegurança. Por quê? Incerteza e insegurança. A Bíblia vai ser clara em enfatizar quando o texto diz que aquele jovem era filho único de uma mulher viúva. O que isso significava? Isso significava que aquela mulher estava completamente desamparada. Por quê? Porque
Hoje tem aposentadoria, tem pensão, tem as coisas que ajudam a dar uma pequena base. A mulher também pode estar inserida no mercado de trabalho, né? Naquele tempo a mulher não podia trabalhar. Trabalho para a mulher naquele tempo era o quê? Ou algum trabalho artesanal que ela conseguisse vender, ou era ir para as lavouras recolher o que caía dos colhedores. Então, conforme os colhedores iam colhendo o trigo, as espigas, as coisas, aquilo que caísse no chão, elas podiam pegar para o seu sustento. Era isso. Do contrário, toda a estrutura financeira dependia do homem. E quando um marido morria, uma mulher se tornava viúva, a responsabilidade de sustentar essa mulher era do filho mais velho. E isso é tão verdade, isso é tão real, que José, pai de Jesus, já era morto quando Jesus saiu para o ministério. E Jesus é quem sustentava sua mãe Maria. Tanto que quando ele está na cruz, ele olha e na frente dele está Maria, sua mãe, e João, seu discípulo. E ele olha para João e fala assim: João, eis aí a sua mãe. E ele olha para Maria e fala: mulher, eis aí o seu filho. Sabe o que Jesus estava fazendo? Transferindo a responsabilidade dele de cuidar de Maria para João. O que historiadores e arqueólogos comprovam que João cuidou de Maria até o fim da vida dela. Então isso era algo muito sério naquele tempo. Um filho que não cuidava de uma mãe depois que o pai partiu, ele era considerado um filho completamente irresponsável e relapso. E agora a única esperança de subsistência daquela mulher estava dentro de um caixão. Dentro de um caixão. Então o futuro daquela mulher era incerto. O que aquela mulher ia viver depois desses dias era completamente incerto. Se não fosse ir para a lavoura ou fazer alguma coisa artesanal, as outras opções que ela tinha era mendigar ou se prostituir. Por quê? Porque um novo casamento naquele tempo também era muito difícil. Por quê? Porque era muito zelado pela sociedade o casamento em virgindade, tanto do homem como da mulher. Era muito zelado isso, eles tinham um zelo muito grande por isso. Então, as perspectivas daquela mulher eram péssimas. E quando Jesus se aproxima e ele vê aquela mulher, a Bíblia vai sentir que ele sentiu compaixão dela. Ele viu a situação e entendeu o contexto, e ele teve muita pena dela. Então ele chegou nela, se aproximou dela e falou o que para ela? Não chore. Fala uma coisa para mim. Imagina você chegar numa mãe que acabou de perder um filho e falar para ela: não chora. Faz sentido? Dentro da lógica natural não faz sentido. Dentro da realidade humana não faz sentido. Dentro da perspectiva que aquela mulher tinha de vida não faz sentido. Mas dentro do que Jesus estava vendo da situação fazia sentido. Então, querido, deixa eu te explicar. Jesus não vê como você vê a situação que você está passando. O teu ambiente de morte não é o ambiente de morte para Jesus. O teu cortejo fúnebre não é um cortejo fúnebre para Jesus. O teu casamento parecendo que está chegando ao fim não é a perspectiva de Jesus. O seu filho perdido nas drogas não é a perspectiva de Jesus. Então, por muitas vezes, como nós enxergamos não é como ele enxerga. O que nós estamos vendo não é o que ele vê. O que nós pensamos da situação não é o que ele pensa. Então às vezes nós vamos estar na igreja e vamos receber uma palavra dizendo: calma, fique tranquilo. E às vezes a gente vai falar: mas Deus, fica tranquilo como? Nada mudou, nada está diferente. A morte continua ali ainda, a dor ainda continua ali, a incerteza continua ali, o medo continua ali, está tudo ali. Só que Jesus falou: não chore, mulher. Eu fico pensando que aquela mulher podia olhar para ele sem saber quem ele era, porque provavelmente ela não sabia, e falar assim:
assim, como assim, não chora? O senhor consegue entender o contexto? Pode ser que ele respondesse, né? Se esse diálogo tivesse acontecido: o teu contexto eu entendo, você que não está entendendo o meu. Você que ainda não conseguiu olhar para a situação pela minha perspectiva. Você que ainda não conseguiu ver esse ambiente de morte pela ótica que eu vejo. Porque você vê morte, eu já vejo ressurreição. Sabe? Quando a gente olha as duas multidões vindo, uma multidão jubilosa, cheia de alegria, uma multidão cheia de morte, dor e angústia. A multidão de morte, dor e angústia, querido, vinha sair numa cidade chamada, como eu pedi para você repetir, quem lembra? Naim. Você sabe o que significa Naim? Naim significa formosura. O nome daquela cidade era Formosura. Poxa, pastor, que nome estranho. É nada, a gente tem aqui Novo Horizonte, Campos Belos. Não é assim? Boa Vista. Fazia sentido, é só um nome de cidade, tudo bem? Né? E aí, Jesus estava ali, chegando em Formosura. Só que das portas de Formosura estava saindo um ambiente de morte. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Sabe, querido, pode ser que até hoje você tentou mostrar para todo mundo que no seu exterior tem formosura. Às vezes você veste uma máscara de sorriso para poder ir para certos lugares, quando por dentro você está cheio de ambiente de morte. Às vezes você tem andado a tua vida fingindo ser alguém que não é a realidade do que tem dentro. Às vezes a dor que está te oprimindo tem sido tão profunda e tão terrível, só que para poder manter uma formosura exterior, você tem tentado fingir que a realidade dos caixões que você carrega dentro de você não é real. Agora sabe o que eu tenho para te falar? Jesus quer ir de encontro com o teu ambiente de morte hoje, para que você não viva mais dentro desse ambiente de morte. Jesus não quer mais que você viva tentando fingir um ambiente externo que não é real com a realidade interna que você tem vivido. Às vezes você tem fingido ser uma Naim formosa, na onde por dentro você está carregado de medo, de dor, de angústia e de pecado. Quantos e quantos de nós vivemos uma vida numa perspectiva completamente fingida, um cristianismo que serve apenas para desencargo de consciência, para bater a foto no domingo e escrever gratidão e postar no Instagram? Quando essa gratidão não é realidade na segunda-feira, porque na segunda-feira é um ambiente de murmuração. Então é uma formosura postada que não reflete a realidade de uma vida. Sabe, às vezes você está carregando um caixão de morte no teu trabalho, no teu casamento, na tua família, justamente porque você não se posiciona para mostrar para Jesus esse ambiente. Quantas e quantas vezes nós carregamos morte dentro de nós e ficamos guardando para nós e ficamos segurando em nós, quando nós deveríamos mostrar que há um cortejo fúnebre vivendo aqui dentro, e que se Jesus não intervir, o casamento vai acabar, a família vai se desfazer, pessoas vão se perder, a depressão vai me engolir, a angústia vai me matar, a insônia vai acabar com a minha estrutura física, e assim sucessivamente. Agora sabe o que Jesus quer fazer na sua vida hoje? Tocar no seu caixão. Aí você fala assim: mas pastor, por que tocar no caixão? Deixa eu te mostrar um negócio. Projeta para mim, por favor, Números 19:11. Olha o que diz Número 19:11. Eu quero fazer você entender que aquele povo vivia debaixo da lei de Moisés. Você consegue? Todo judeu até a cruz vivia debaixo da lei de Moisés. Olha o que a lei de Moisés diz: quem tocar em um cadáver humano ficará impuro durante 7 dias.
Deverá purificar-se com água no terceiro e no sétimo dia, então estará puro. Se porém não se purificar no terceiro e no sétimo dia, não estará puro. Pastor, o que isso significa? Significa que quando uma pessoa morria, nenhum estranho tocava, nem no morto, nem no caixão. Porque tudo que tocasse no corpo morto também estava impuro, também estava contaminado. Quero abrir um parênteses para que você entenda o seguinte: pastor, por que Deus deu uma lei doida dessa? Você já parou para pensar nessas coisas? Será que a gente lê o Antigo Testamento e fala assim, Jesus, que lei esquisita? Quem já pensou isso? Essa aqui é uma delas. Mas o que tem? Tocou no morto uma semana, depois tem que passar água, jogar, né, se banhar no terceiro, se banhar no sétimo dia. O que isso significa? Na verdade, quando Deus deu essas leis, eles estavam no deserto. E no deserto não tinha estrutura nenhuma de saúde. Você concorda comigo? Isso aí era uma lei de saúde. Por quê? Porque se eu toco num corpo morto, eu posso pegar algum tipo de vírus, algum tipo de bactéria. Eu não sei o que matou aquela pessoa. Quem está entendendo? E se eu pegasse qualquer tipo de vírus ou bactérias, em 7 dias, isso já teria se manifestado em mim. Então o que Deus falou? Você fica impuro durante 7 dias. Se você faz um banho cerimonial no terceiro, que era lavar o corpo inteiro, você faz a mesma coisa. Eles não tomavam banho todo dia, eles estavam no deserto, gente. E toma outro banho de corpo completo no 7º dia. Se até então não manifestou nada, ok, você está purificado. Agora, qual que era o problema de ficar impuro? O problema de ficar impuro é que você não podia trocar em ninguém, nem na sua esposa, nem na sua família. Tudo que você tocasse também se tornava impuro. Então a cama que um impuro dormia, todas as coisas da cama, os lençóis, as coisas que tinha ali, tinha que ser lavado depois. Além dele trocar as suas vestes e se purificar de maneira cerimonial. E isso era tão realidade no meio do povo judeu, que quem lembra quando Jesus transformou água em vinho? O primeiro milagre. A Bíblia vai dizer que tinha 7 potes grandes, dos quais os judeus usavam para os banhos cerimoniais, que cabiam entre 120 litros e 150 litros d'água. E Jesus transformou tudo aquilo em vinho. O que eu quero te mostrar é que isso era comum naquele tempo. Então num velório, num cortejo, quem tocava no corpo? Os parentes próximos. Quem carregava o caixão? Os que estavam sofrendo com a dor daquela perda. Mas ninguém. Então todo o resto permanecia longe. Por quê? Porque era um ritual muito complicado para se tornar puro de novo. Ele não podia tocar em ninguém, ele não podia ir no templo, ele não podia orar, ele não podia nem trabalhar tocando em outras pessoas, porque ele estava deixando as pessoas impuras. Então ninguém relava num caixão. Aí Jesus chega, surpreende a mãe, falando o quê? Chora não. E a Bíblia vai e diz que ele vai e toca naquele ambiente de morte, de impureza, naquele ambiente de sujeira, naquele ambiente que a religião propunha um ritual. Reza tantas ave-marias que você vai ser purificado. Faça isso ou aquilo. Jejue tantos dias, faça a campanha. Entre no propósito, porque você vai ser purificado. A religião sempre propõe alguma coisa para você fazer. Jesus, quando toca na tua sujeira, querido, tudo que ele propõe é que o cortejo de morte pare. Porque na hora que ele tocou, o cortejo de morte parou. Foi um toque surpreendente, que ninguém esperava, e que eu acredito que a maioria falou assim: quem que é esse homem doido tocando num caixão de alguém que ele não conhece? Quem que é o homem doido que morreu na cruz para tocar na tua impureza, querido? Quem que é o homem doido que deu a vida dele para poder dar vida para a tua? Quem que é o homem doido que está querendo tocar nas suas áreas de morte, nas suas áreas de fragilidade, nas suas áreas de pecado, nas suas áreas de impureza? E por que ele quer tocar? Porque onde ele toca, ele transforma o impuro em puro. Onde ele toca, ele transforma a morte em vida. Onde ele toca, ele transforma a desgraça em bênção. Onde ele toca, ele transforma a maldição em alegria. Onde ele toca, aquilo que está morto ressuscita. Do jeito que ele tocou, aquele cortejo parou.
Querido, Jesus está querendo parar algumas áreas da sua vida para poder exercer, para poder fazer uma ressurreição dentro de você. Existem coisas que morreram aí por causa do teu erro, por causa das suas escolhas ruins, por causa do seu pecado, por causa das suas decisões que você tem tomado. Hoje é uma noite de libertação. Hoje Jesus vai te desprender das amarras que te prende a uma vida de velório constante pela dor de um pecado que você insiste em cometer e não consegue se livrar. Jesus quer libertar homens da pornografia hoje. Jesus quer libertar homens hoje dos vícios sexuais. Jesus quer libertar mulheres da fofoca, do ambiente de morte, do consumismo, do ambiente de morte, dos falatórios. Jesus quer transformar e quer conduzir todos os teus ambientes de morte para um lugar de vida. Só que para isso, querido, você tem que deixar Ele tocar no teu caixão. Porque aquela multidão podia ter repelido ele e dito para ele: não toca não, porque você vai se tornar impuro. Sabe, Jesus, não mexe nesse lugarzinho aí não, esse lugarzinho eu gosto. É o meu caixãozinho preferido. É o meu sepulcro preferido esse lugarzinho aí, sabe, Jesus? Eu gosto tanto. Me faz tão bem. Querido, você tem atendido os desejos da sua alma. Isso tem gerado um ciclo de morte para você. E sabe, o que é triste nisso tudo é que muitas vezes os cristãos não enxergam que eles vivem isso. O pior erro que um cristão pode cometer é pedir para Deus abençoar aquilo que está completamente fora dos princípios dele. O pior erro que um cristão pode cometer é ele achar que a religiosidade dele frequentar uma igreja de domingo leva ele para o céu. O céu não é composto de pessoas que vêm na igreja. O céu é composto de pessoas arrependidas, perdoadas e reconciliadas com Ele. O céu é composto dos Davis que olham para as Betsebas, erram, caem, mas voltam e dizem: Senhor, não retire de mim o teu espírito, me purifique, mais alvo que a neve serei. Senhor, eu me arrependo do que fiz, e eu sei que o que eu fiz é pecado. Sabe, querido, a gente está fazendo um curso de homens aqui na igreja, e a gente aprendeu essa semana algo muito interessante. Quantas e quantas vezes nós tratamos os nossos pecados como problemas? Quantas vezes as pessoas chegaram diante de mim, diante da Laine, e falaram: pastor, eu tenho um problema. Sabe, eu tenho um problema com, um problema com pornografia. Não, querido, você não tem um problema com pornografia, você tem um pecado de pornografia. Porque problema eu me esforço, resolvo e me livro dele. Pecado eu confesso, deixo e alcanço misericórdia. É outro processo, é outro momento, é outro movimento diante de Deus. E por que Jesus quer que nós reconheçamos o nosso pecado? Porque a pregação de João Batista abrindo o caminho para ele era: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Quando Jesus chegou e começou a pregar, a pregação dele era: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Quando os discípulos começaram a pregar, eles pregavam: arrependam-se, porque Ele morreu na cruz para te dar vida e para perdoar o teu pecado. Então não existe cristianismo sem arrependimento de pecado. E não existe arrependimento de pecado sem eu reconhecer as áreas de morte que eu carrego na minha vida. O problema é que a gente é daquele tipo assim: pau que nasce todo torto, eu sou desse jeito mesmo, esse é meu jeitão. Às vezes a mulher reclama do marido, e o marido fala assim: ela me conheceu assim, então. Ela te conheceu assim, mas você não tem que ficar assim, tonto. Porque Jesus pode te transformar. Então deixa Jesus entrar nas suas áreas de erro. O que é pecado, o que é morte, o que é erro. O que é certo, o que é princípio, o que não é. Mas a gente é bom em remediar a situação, em fazer parecer menos errado quando é comigo e mais errado quando é com o outro. É preto no branco para o outro e completamente cinza para mim. Quando é
Para mim eu mereço perdão. Tem até uma música que fala isso. Quando é para mim eu mereço perdão, mas quando é o outro eu já penso na condenação. Deus vai pesar a mão. Eu vou orar para Deus fazer justiça. Cuidado, quando você ora para Deus fazer justiça, Ele te coloca de um lado da balança e põe o outro do outro. Porque justiça é isso. Quem lembra do símbolo da justiça? Uma mulher com a venda, que no Brasil ela já tirou a venda faz tempo. Mas não é uma mulherzinha com a venda, não é? Segurando. Não, no Brasil está sem venda, ó. Faz uns 30 anos já que não tem venda. É uma mulherzinha sem venda, com a venda, e segurando a balancinha. E o que é balança? A balança é justiça. Só que a balança é de um lado para um. Não, porque eu vou orar e Deus vai fazer justiça. Será que Deus poderia te pôr do outro lado da balança? Será que Deus poderia nos colocar do outro lado da balança? Querido, que eu estou tentando te convencer com as minhas palavras, mas não vou conseguir, mas peço que o Espírito Santo te convença pelo poder dele. É que não existe justiça em mim. Não existe nada que eu faça que faz eu parecer mais bonitinho para Deus. Eu sou amado porque sou filho. Mas quando eu chego diante de Deus, eu tenho que entender que eu careço, preciso, necessito da intervenção dele, porque eu carrego ambientes de morte dentro de mim. Ambientes de pecado, ambientes que eu não consigo resolver sozinho, situações que eu não consigo me livrar. Pastor, como eu analiso se eu tenho áreas sujas dentro de mim ou não? É simples, a Bíblia vai dizer: a boca fala do que está cheio o coração. Então, às vezes você está todo formoso por fora, quando te dá uma apertadinha, o que sai da sua boca? O que sai de Naim quando aperta Naim? Quando a formosura que você externa é um pouquinho apertada, o que sai? Quando você está no trânsito e te fecham, ou buzinam atrás de você, o que sai da sua boca? O que você expressa? Quais são os ambientes que você foi para fora nos momentos de pressão? O que você externa? Quer mais uma prova? Faça uma prova com você mesmo. Quem você é quando você está sozinho? O que você acessa quando não tem ninguém te vendo? Que tipo de atitude você tem quando não tem ninguém por perto que você conhece? Esse é você de verdade. Essa é a Naim chamada formosura externa, que muitas vezes não reflete a verdade interior podre que nós carregamos de morte. Sabe, querido, existem situações pecaminosas que a gente vive e convive, às vezes desde a nossa infância. E às vezes você se sente numa prisão, ou você já se acostumou com ela. Não tem jeito, pastor, eu já tentei. Esse é o problema. Você tentou. Chega de tentar, deixa Jesus ressuscitar. Deixa Jesus trazer vida para esse ambiente de morte. Deixa Ele te arrancar desses lugares de cativeiro. Deixa Ele te arrancar desses ambientes de corrente que te prendem a um vício maligno. Tem pessoas extremamente viciadas em coisas que deveriam abandonar. Tem pessoas arruinando as suas casas, viciadas nas bets ou nos tigrinhos da vida. Teu dinheiro não foi feito para ser colocado nesses lugares, querido. Isso está acabando com a sua vida, está acabando com as suas finanças. Pega esse dinheiro que você coloca lá, leva a sua esposa para jantar. Nunca você vai sair bem disso. Nunca você vai sair ganhando. Você sabe por quê? Deixa eu te contar por quê. Porque se você tem um pouquinho de raciocínio lógico, se eu abrisse uma empresa de jogos eletrônicos na quais as pessoas apostassem, eu ia querer ter lucro e não dar lucro para elas.
Então eu ia passar um melzinho na boca delas, deixar elas pensar que estão ganhando, para depois arrancar tudo que elas têm. Ou você acha que não é isso que o sistema é feito? É ilusão, meu irmão. Chega disso. Jesus te quer livre, liberto. Jesus te quer livre do da cachaça. Ai, pastor, eu bebo socialmente. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Beba socialmente, cata o teu carro e para na blitz. Se na blitz passar, tiver tudo certo, pode continuar bebendo. Não, pastor, também não é assim. Se a blitz te considera embriagado com um teor minúsculo de cerveja, significa que a tua cognição, a tua capacidade de raciocínio, a tua capacidade de resposta foi alterada. Sabe o que você se torna? Uma presa fácil para o inimigo te conduzir para os lugares de pecado. O problema da bebida não é a bebida em si. O problema da bebida é ela abaixar as suas defesas. Jesus mandou a gente vigiar e orar. A vigilância vem antes da oração. Beba e perca toda a tua vigilância, porque a bebida vai arrancar todos os seus muros morais. É isso que ela vai fazer. Então você é presa fácil para o pecado. É simples assim. É uma escolha tua, você faz o que você quer. Ou você continua carregando o caixãozinho. Não, eu amo esse caixãozinho, pastor, deixa ele para mim, até o dia que você vai chorar por causa dele. Certa vez um homem veio conversar comigo na minha sala para falar sobre esse assunto. Eu nem ia falar sobre isso hoje, mas quem sabe Deus quer falar com alguém aqui. E ele falou assim para mim: pastor, mas eu bebo só em casa, só uma cervejinha, às vezes uns 2 ou 3 dias por semana. Eu falei: não é pecado, pastor, eu já li na Bíblia que não é pecado. Eu falei: sim, você está certo. Aí eu falei assim para ele: quantos anos tem teu filho mesmo? Aí ele deu uma engolida seca. Falei: deixa eu te explicar uma coisa. Você é um adulto e tem consciência do que você está me falando. Ok, eu não estou em desacordo de você. Agora, a hora que teu filho tiver 13, 12, 13, 14, aí você fala para ele que é errado. E que ele vai para a festinha do amigo, mas que ele só pode beber um copinho. Você acha que o teu filho de 13 vai ter a consciência que você tem? Você acha que o teu adolescente, que você deve ensinar para ele no caminho que se deve andar? O que você está ensinando para ele no caminho se ele vê você bebendo uma cerveja todo fim de semana em casa? Que quando ele sair ele pode beber com os amigos, porque está tudo certo, meu pai bebe. E aí você vai chegar e vai querer dar um sermão na cabeça dele, o que ele vai falar para você? Aí é a hora que o choro vem. Quantos pais eu já recebi falando assim: não sei onde eu errei, dá vontade de falar assim: eu sei, o que eu falo? Vamos começar a anotar? Deu exemplo errado a vida toda e quer que o filho dê certo. Não vai dar, meu irmão. Você não matou, não enterrou, não jogou fora os teus caixões. Você não deixou Jesus transformar a morte da tua Naim em vida. Você não deixou ele entrar nas suas áreas de pecado para mudar você. Vai sobrar para a próxima geração. Vai sobrar para os seus filhos remirem o que você não remiu. Não tem acordo, gente. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tua opção é plantar certo, querido. Colher é inevitável. Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala: planta certo. Planta certo. Não tem outro jeito. Colher, você vai colher. E às vezes você hoje já está chorando porque você já está vendo que coisas morreram porque você agiu errado. Deixa eu te contar uma boa nova então. Se você tirar a tua multidão de morte para fora, você vai encontrar a multidão de vida de Jesus chegando ao teu encontro. Se você deixar a sua multidão de morte ser exposta e sair para fora, você vai ver que você vai encontrar a multidão de vida de Jesus vindo na tua direção.
E ele não tem problema de se misturar com a tua impureza. Ele não tem problema de chegar em você e falar assim: deixa que eu resolvo. Mas o senhor vai se contaminar, é muito sujo esse lugar. Não, pode deixar aqui comigo. Onde eu toco eu tiro a impureza. Onde eu toco eu transformo em vida. O lugar que eu toco eu gero transformação. E eu gero formosura verdadeira. Não aquela que externa uma coisa, mas que quando é espremida é outra. Jesus quer tocar, querido. Aí sabe o que aconteceu? Quando Jesus tocou naquele caixão, o jovem se levantou. E eu acho muito interessante que a Bíblia vai dizer: e o jovem se levantou e começou a falar. Eu não sei o que aquele jovem falou, a Bíblia não conta. Mas eu tenho aqui uma mente criativa que eu fico pensando. Eu falo: Deus do céu, o que será que esse jovem falou? Você já imaginou se esse jovem acordou já falando assim: eu estava indo para um lugar tão legal, tão bonito, tinha uns anjos comigo, aí de repente um anjo chegou em mim e falou: você tem que voltar. Aí ele falou: não, tá legal aqui não, mas tua mãe precisa de você. Aí de repente ele acorda no caixão falando assim: não, eu quero ficar. Aí ele levanta. Já acorda falando. O que isso significa, querido? Isso significa que Jesus vai gerar a partir do teu ambiente de morte um testemunho de vida. A partir do teu ambiente de dor, Jesus vai trazer cura para muita gente. A partir do teu vício, Jesus vai trazer libertação para outros. Você não vai conseguir conter de falar o que Ele fez em você. Você não vai conseguir conter de falar aquilo que Ele realizou na tua vida. Quando alguém chegar em você e falar assim: ah, então, porque eu estou passando. Fala: cara, eu já passei. Deixa eu te contar o que eu fiz. Eu mostrei para Jesus os meus ambientes de morte. E Ele transformou em vida. Ele ressuscitou. Ele mudou, Ele transformou, Ele arrancou o meu pecado. Ele purificou a minha história. Ele mudou a minha história, a história da minha casa, a história da minha família. Deixa Jesus mexer com você, querido. Olha para dentro de você e vê o que tem saído daí. Quem você é de verdade. E hoje não é uma noite de você falar: ai, Jesus, eu tenho um problema. Você vai falar para Ele: Jesus, eu tenho um pecado. Porque pecado tem nome, querido. Ninguém peca de maneira genérica. Tem gente que vai orar e fala: Senhor, em nome de Jesus, nesse dia eu te peço, perdoa os meus pecados. Quais? Porque você praticou um por um. Dá nome para o teu pecado, dá nome para o teu erro, dá nome para aquilo que você fez de errado. Jesus, eu cobicei, eu menti, eu xinguei, e isso é errado diante do Senhor. Eu enganei, eu passei para trás, eu fui infiel, eu fui desleal. Dá nome para o teu pecado, meu querido. Dá nome para o teu erro. Fala: Jesus, está tudo sujo. Eu tenho até vergonha de te mostrar quem sou eu. E Jesus fala assim para você: sorria. Pode parar de chorar. Já que você me entregou, eu vou tocar no seu caixão. Eu vou tocar na sua área de morte. Para que você viva uma vida completamente diferente do que você viveu até aqui. Coloque-se de pé, querido.